queria agradecer a presença de todos nesse início, nessa abertura do primeiro encontro Questão de Crítica. Queria começar agradecendo a Secretaria Municipal de Cultura, o Instituto Galpão Gamboa, que está recebendo a gente aqui hoje, e apresentar a Fátima Saad, que vai fazer uma homenagem ao Ian Michalski, para a gente iniciar os trabalhos. Queria aproveitar agradecendo a presença da Dona Maria José Michalski. Muito obrigada por estar aqui, por prestigiar nosso evento. E vamos lá, vamos começar. Obrigada, Fátima. Obrigada, Dani. Boa tarde. Estou feliz de ter tantos amigos aqui reunidos, em homenagem a um amigo também, o Ian. Eu intitulei a minha fala Memórias de Ian. Foi o mesmo título que eu usei quando houve o culto cênico, alguns dias após a morte dele, no Cacilda Becker. Eu achei que eu podia juntar essas duas circunstâncias e agora, já com o recuo do tempo, pensar com uma certa serenidade numa pessoa que foi tão importante não só para mim, mas para toda uma geração de alunos que passaram pela Escola de Teatro da então FEFIERJ, hoje Unirio. Eu agradeço, então, gente, o convite que me foi feito por Dani Ávila e Dina César para abrir o primeiro encontro Questão de Crítica com essa fala em memória de Ian. No primeiro momento eu hesitei, eu não queria aceitar o convite. Eu acho que já há uma pequena fortuna crítica sobre o trabalho do Ian e que talvez fosse mais proveitoso para a plateia ouvir diretamente aqueles que, como Cristina Junqueira aqui presente, se dedicam a esse estudo. Por outro lado, alguma coisa me chamava. Talvez uma certa nostalgia dos meus tempos de estudante, quando no fim dos anos 70 eu fui aluna de Ian na disciplina de crítica teatral, na então FEFIEG, atual Unirio. Com certeza era a saudade das nossas muitas idas ao teatro, algumas com Maria José, do humor afiado do Ian, do carinhoso rigor com que ele corrigia os nossos trabalhos e exigia o cumprimento das tarefas com as quais nós nos comprometíamos, e da incrível generosidade com que ele nos tornava parceiros nos trabalhos. E isso não aconteceu só comigo, mais adiante a gente vai ver a quantidade de pessoas que estudaram com ele e depois se tornaram parceiras em empreendimentos de fôlego. E, por último, do carinho com que ele acompanhava a nossa vida pessoal e profissional. A primeira ideia que me veio foi, e foi isso que me animou assim, um pouco a aceitar, foi conversar com pessoas que tinham convivido com o Ian. E, em primeiro lugar, eu liguei para a viúva dele, Maria José, aqui presente, e nós marcamos um encontro. Desde o verão de 1990, pouco antes da morte de Ian, eu não ia ao apartamento do Jardim Botânico, embora tenha falado e me encontrado com Maria José algumas vezes ao longo desse tempo. E eu voltei lá num sábado frio e chuvoso do mês passado para uma conversa extremamente agradável que se concluiu por um pequeno concerto de piano em minha homenagem, que me deixou extremamente comovida. Maria José é musicista e conversamos sobre muitas coisas e concluímos a conversa com esse recital. Entrar lá foi como voltar no tempo. Pequenos lampejos ficavam vindo à minha memória, especialmente um domingo à noite, provavelmente em 78 ou 79, quando Ian fez questão de reunir alguns alunos e alguns críticos em torno de um professor norte-americano, já não me recordo mais o nome dele, que passava pelo Rio, e ao qual Ian ofereceu, e disse, eu lembro bem, um long play recém-lançado do João Gilberto. E aquilo, assim, achei tão legal, uma síntese da nossa cultura, no que a gente tinha de mais interessante. E eu não queria de jeito nenhum a esse encontro, por uma extrema timidez. E o Ian me intimou a comparecer. E ele disse que aquele encontro fazia parte do meu aprendizado, que o nosso aprendizado não se restringia às salas de aula, mas deveria delas transbordar e permear a nossa vida, já que queríamos viver a vida do teatro. E a vida do teatro, que nós queríamos viver, para o Ian, era eminentemente prática e merecia ser conhecida não só pelos alunos, mas também pelos leitores. Isso pode ser constatado, por exemplo, nos diversos aspectos abordados em suas colunas do Jornal do Brasil, para além da apreciação dos espetáculos. Só para dar alguns exemplos, em 63,
que foi o ano em que o Ian começa a trabalhar no Jornal do Brasil como interino, em substituição à Bárbara Eliodora, ele apresenta, no dia 4 de junho, Notícias do Teatro Francês. No dia 13 de junho, ele avalia e faz sugestões a propósito do trabalho do Serviço Nacional de Teatro e dos candidatos à presidência, à direção do órgão. No dia 20 de junho, ele comenta a falta de infraestrutura do Teatro Municipal de Niterói, cujos técnicos já tinham, naquela época, uma prática que continuou por muito tempo, de alugar privadamente os equipamentos de que o teatro não dispunha, a preços, claro, exorbitantes. Então, o Ian sugere que fosse cobrada uma pequena taxa dos espetáculos que lá se apresentassem e que, a longo prazo, essa taxa possibilitaria que o equipamento faltante fosse adquirido. Em 18/7, ele narra de forma trepidante a aventura de Guarnieri, que toma um táxi em Curitiba para ir até São Paulo, substituir o ator João José Pompeu no Noviço. João José Pompeu adoeceu subitamente. E a história tem um final feliz. Guarnieri, apesar da correria, faz um ótimo espetáculo e, com a casa cheia, a féria do dia compensa o gasto que ele teve com o táxi. Uma coisa que me chamou muita atenção e eu ri bastante ao ler é que ele comenta também o baixo nível do repertório teatral dos clubes do Rio de Janeiro. No dia 30 de agosto. No dia 18 de setembro, a pedidos da Associação de Teatro Amador, o Ian elabora uma lista de peças que poderiam ser montadas. Várias do Seminário de Dramaturgia do Arena, Ariano Suassuna, Maria Clara Machado, Francisco Pereira da Silva, Martins Pena, e ele oferece endereço do Teatro de Arena e endereço e telefone no tablado, onde essas peças poderiam ser encontradas. Mas ele ressalta que o problema do teatro de clubes não é a falta de bons textos, mas a pouca vontade de renovação. E eu fiquei rindo, porque lembrei que, mais ou menos em 1970, eu fui assistir no Tijuca Tênis Clube, eu sou uma tijucana, a Society in Baby Doll, do Henrique Pongetti. E aí me lembrei que realmente o conselho dele não foi atendido justamente porque o diagnóstico dele era absolutamente correto a respeito da falta de vontade de modificação nas associações de teatro amador. Era todo um mundo que o Ian descortinava para o leitor, para além do espetáculo, mas tendo o espetáculo como foco. Esse mundo dava relevo à análise crítica e a inseria num tempo e num espaço mais amplos. Eu reli agora a coletânea de críticas dele e fui sublinhando todas as vezes em que ele dizia: este é um dos melhores desempenhos de fulano. Poucas vezes me lembro de ter visto um espetáculo tão bem cuidado do ponto de vista, plástico. Então, assim, sempre tinha no trabalho dele uma noção de que a história tem um fio, de que existe uma história final, de que cada espetáculo não é um universo fechado em si mesmo. O segundo tópico, quer dizer, na verdade, o primeiro, é agora a crítica jornalística. No tocante à crítica, o Ian achava que quanto mais preparado o espectador estivesse ao assistir a um espetáculo, melhor ele poderia compreendê-lo e aproveitá-lo. Para Ian, o público-alvo da crítica é o leitor, não é a classe. Embora ele achasse que, claro, ele se insere, o crítico se insere no diálogo com a classe, mas o público-alvo é o leitor não necessariamente interessado por teatro ou detentor de conhecimentos a respeito do mundo teatral. No depoimento dele, em fins dos anos 70, eu imagino que esse depoimento seja de 77, ele não está datado, é um depoimento ao Serviço Nacional de Teatro, no qual funcionaram como entrevistadoras Bárbara Eliodora, Jaqueline Laurence, e sob a coordenação de Licínio Neto e Maria Esmeralda, aqui presente. Eu tenho a impressão de que é de 1977, ele diz: já fiz 14 avaliações anuais do panorama teatral, e aí eu imagino, ele começou em 63, 77 ou 78. Nessa época, ele declara o seguinte, que caso ele, aspas, parasse de fazer crítica, seria muito mais provável e plausível continuar trabalhando no jornal do que em teatro. Isso, porém, não se verificou. O Ian, como me disse Maria José, sem nenhum ciúme, era casado com o teatro.
E quando ele deixou a crítica, em 82, por motivos que veremos mais adiante, foi para investir num projeto pedagógico singular em relação ao que então existia no Rio, em termos de formação de atores. Pensando em oferecer ao leitor, espectador, algumas chaves de apreciação dos espetáculos em cartaz, o Ian costumava escrever 2 e até 3 críticas por espetáculo. Por exemplo, na década de 60, dois textos sobre o Rei da Vela e no início da década de 70, 3 sobre o cemitério de automóveis. O Ian não adotava fórmulas para a apreciação do espetáculo. Ele não começava, como ocorre com tanta frequência atualmente, por um resumo do texto, nem concluía por elogios ou reparos distribuídos um pouco, no meu entender, a esmo. Em geral, a primeira das críticas propunha discutir o aspecto mais pregnante no espetáculo, aquilo que realmente colocava uma questão ao espectador. O desdobrar do pensamento dele ia sendo apresentado como um processo inédito, gerado sim pelo espetáculo, mas com caminhos próprios. No mesmo depoimento ao SNT, o Ian declara que o que mais lhe dava satisfação eram os espetáculos e as críticas mais polêmicos. Aspas. Às vezes, releio algumas coisas antigas que fiz e constato que as críticas que hoje em dia mais me agradam são aquelas mais polêmicas. Nem aquelas feitas sobre espetáculos muito bons, nem aquelas sobre espetáculos muito ruins, mas aquelas sobre espetáculos que permitem uma variedade maior de leituras e em que eu optei por uma determinada leitura assumidamente. Fecha aspas. Sobre o Rei da Vela, ele diz que é um encontro, aspas, entre 2 ensurdecedores gritos de liberdade criadora, e que ele, Ian, teve uma, aspas, irremediável dificuldade em avaliá-lo criticamente. Conceitos como bom ou ruim, bem feito ou mal feito, claro ou confuso, bonito ou feio, perdem uma grande parte de seu sentido. Aspas. A eficiência teatral do encontro entre Oswald e Zé Celso é incontestável, mas o grande mérito do espetáculo, que era ir além de todas as medidas, trabalhar no excesso, na opinião de Ian, nocauteia o espectador, cuja atenção vai declinando. E ele próprio, apesar de ter assistido 3 vezes ao espetáculo, acha que não foi capaz de acompanhar o raciocínio do autor em todos os seus meandros. E então ele passa a organizar a crítica dele em torno da impressão geral que o espetáculo deixou. Ian não recorre ao texto da peça para, a partir do texto, considerar o espetáculo. Ao contrário, ele compreende o texto como um dos elementos do espetáculo, por meio do qual o espetáculo assume o seu significado e a sua densidade. Na segunda crítica sobre o Rei da Vela, Ian analisa cenários e figurinos de Hélio Eisbauer diabolicamente imaginosos e, sobretudo, o trabalho dos atores, no qual ele vislumbra, aspas, o esboço de uma coisa que poderia, com algum otimismo, ser definida como um moderno estilo brasileiro de interpretação, uma fusão das técnicas modernas de anti-ilusionismo com nossas características nacionais, de malícia grossa e avacalhada, fusão esta conseguida com a ajuda de amplo aproveitamento, naturalmente, devidamente estilizado e criticado, dessa nossa grande tradição cultural, a chanchada. É interessante notar que alguns anos depois ele vai falar coisas semelhantes sobre a Regina Casé, no papel de Mãe Ubu, no Ubu do Asdrubal Trouxe o Trombone. E o texto dele sobre a Regina Casé é o seguinte: a criação de Regina Casé como a Mãe Ubu é de uma enorme força de personalidade e de uma admirável precisão em tudo o que ela faz. Impressionou-me, entre outras coisas, o instinto com que a jovem atriz reencontra alguns escrachados recursos característicos das comediantes populares do passado, que no caso dela, porém, passam pelo crivo de uma interpretação lucidamente crítica. O desempenho do Renato Borg no Rei da Vela faz com que Ian constate o fim da era dos monstros sagrados e assinale que os novos atores são aqueles que, aspas, sabem trabalhar, explorar e canalizar com dedicação, disciplina e inteligência os recursos, às vezes originalmente não muito brilhantes, que a natureza lhes deu.
O medo da cristalização no que Ian chamou de ufanismo da agressividade faz com que ele aconselhe a oficina a não se deixar inebriar pelo sucesso e nem se fixar num ponto único, num prisma único de trabalho, já que o grupo vinha se caracterizando por variadas tentativas em diversos estilos, enfim. Na primeira das críticas a Cemitério de Automóveis, Ian constatou que nas 4 vezes em que assistiu ao espetáculo, 2 em São Paulo, 2 no Rio, os espectadores tiveram grande dificuldade de acompanhar a colagem dos 4 textos de Arrabal que compunham o espetáculo. Por isso, ele fornece, contra seus hábitos, um esquemático roteiro do enredo. Na segunda crítica de Ian, o autor, Fernando Arrabal, espanhol, é situado para o espectador em termos de estilo neorromântico dado a excessos formais, inserção política, refutam-se as acusações de que ele fosse fascista, e em termos de linha mestra do seu trabalho dramatúrgico, uma luta entre a morte e a vida. E no terceiro e último texto da série, de 3 críticas, a encenação é destacada em seu caráter visual. Espaço cênico, adereços e atuação são parte de uma escultura minuciosamente construída com marcas que não ilustram o texto e que resultam numa representação, aspas, selvagem, acrobática, violentamente grand-guignolesca e, ao mesmo tempo, com um toque de ingenuidade e pureza infantis. Por esses brevíssimos exemplos, podemos constatar que Ian não descreve o espetáculo e nem o traduz. Ao contrário, ele coloca questões, muitas das quais ele próprio não consegue responder. E ele propõe ao leitor que ele vá ao teatro para formar a sua própria opinião a respeito do que está em debate. Passados já tantos anos, as suas críticas nos interessam para além do documento de época, justamente porque apreendem em conjunto a materialização cênica e as propostas, as ideias teatrais que as sustentam. A escrita de Ian é clara, a argumentação é substantiva. A figura do crítico não se propõe como juiz, mas como aficionado do teatro, sem parti-pris, aberto ao que se fazia, considerado, nas palavras dele, no depoimento ao SNT, porra louca por uma ampla faixa de leitores do JB e, ao mesmo tempo, reacionário e conservador por outra ampla faixa dos leitores. Nessa mesma ocasião do depoimento, fim dos anos 70, Ian comenta que desistiu das séries de artigos sobre o mesmo espetáculo, pensando no leitor, aspas, que não tem nenhuma obrigação de comprar o jornal 3 dias seguidos e que então vai comprar o jornal só um dia e vai ficar com a crítica do meio, digamos, e não vai pegar nem a primeira nem a última, e vai ficar com uma coisa parcial, que não representa o meu pensamento. Nesse momento, já havia as novas orientações editoriais, que não apenas restringiam o espaço dedicado à crítica de arte, como passaram a preferir o repórter crítico ao crítico analítico. Aspas. A crítica teatral brasileira se vê reduzida a pequenos comentários opinativos sobre espetáculos isolados, ainda tolerados mais do que valorizados e prestigiados, e isso apenas em alguns diários e revistas semanais. Esse é o depoimento dele ao Caderno de Teatro número 100. As últimas críticas de Ian, que não se curvou às novas exigências, mantêm a qualidade de sempre, mesclando opinião e análise. Em 82, ele se aposenta do Jornal do Brasil, mas continua a colaborar por mais 2 anos, com matérias que ele propunha a respeito de temas e espetáculos que considerava importantes, como, por exemplo, os trabalhos de Bia Lessa. No fundo, o Ian se sentiu aliviado com o fim dessa fase como crítico. Nesse depoimento ao Serviço Nacional de Teatro, ele refere a declaração de um crítico de cujo nome ele não se lembrava, segundo o qual nenhum ser humano aguenta esse trabalho de crítico por mais de 5 anos. Ian ficou 19 no JB, sendo que na época em que ele se aposentou, ele era o decano da crítica no Rio de Janeiro, era quem tinha mais tempo num mesmo veículo exercendo a função da crítica. O conjunto de textos que ele produziu para o Jornal do Brasil é enorme, são 6.850 textos, dos quais a metade se compõe de críticas,
e esse material pertence atualmente ao SEDOC Funarte, que o digitalizou, mas, graças a Deus, ainda faculta a sua consulta em papel. São 30 caixas, eu fui lá para olhar um pouco algumas das críticas, com mais de 200 textos cada. Tudo bem organizadinho, com data, com página, muito bom, assim, o nível de trabalho para pesquisa, o que já foi adiantado para o pesquisador, é maravilhoso. Chegamos agora ao meu outro tópico, que se chama atividade pedagógica, e o primeiro subtópico é sobre a minha querida escola de teatro. Embora fosse professor de crítica na antiga FEFIERJ, Ian duvidava da possibilidade do ensino, por meios acadêmicos, como ele dizia, de uma função que, como ele declarou no depoimento ao SNT, dependia de um talento inato, que poderia ser descoberto e exercitado na prática. Por isso, ele pensou na criação de uma revista que confrontaria os alunos com a experiência de redação de textos, elaboração e realização de entrevistas, tradução, resenhas, preparação editorial, revisão e demais atividades características desse tipo de iniciativa. Na apresentação do número 0, que é um patinho feio, terrível, mas não vou deixar de mostrar, Ian afirma que a criação teatral brasileira já havia atingido uma amplitude e complexidade que justificariam a existência de um veículo desse tipo. Parecia-lhe espantoso que, naquele momento, não houvesse ainda uma revista especializada em teatro no mercado brasileiro. Em breve, nós compreenderíamos por quê. Ian acreditava na importância da crítica ensaística, que deveria aprofundar a discussão sobre teatro de um modo que a crítica jornalística não poderia fazer. Ian também depositava grandes esperanças no que chamou de uma equipe jovem e inquieta, que éramos nós, embora nós tenhamos dado a ele um pouco de trabalho, como se depreende da seguinte carta circular enviada em 1980 à equipe de ensaio teatro. Eu vou ler para vocês uma parte. Até hoje, 6 de outubro, 6 dias após o último prazo marcado para o fechamento do número 4, esse aqui, nenhuma das matérias pautadas chegou às minhas mãos. Assim, não dá para fazer uma revista com pretensão à periodicidade e à ocupação de um espaço no mercado. Quaisquer que sejam os eventualmente ponderáveis motivos para estes atrasos, é indispensável que todos se conscientizem de que não se trata mais de exercícios escolares, sujeitos a possíveis colheres de chá, e sim, apesar das perspectivas de uma remuneração apenas simbólica, de um compromisso de ordem profissional assumido por todos nós. Quem não se sentir em condições de, ou disposto a, trabalhar nesse espírito, que o diga numa boa, evidentemente depois de cumprir da melhor maneira e com a maior urgência a tarefa anteriormente assumida. Aguardo notícias urgentes. Ian Michalski, coordenador. Enfim, a revista durou de 79 a 83. Lançou 6 números, passou do mimeógrafo ao xerox, e daí a versão impressa. Não, essas aqui já são impressas, a xerox ficou em casa porque estava toda caindo. A versão impressa ficou sob a responsabilidade da livraria e editora Muro, que também não aguentou a responsabilidade e passou para a Achiamé, ou Achiamé, não sei como pronuncia, que também depois declinou do convite para nos editar, e aí a revista morreu bem morrida. E segundo Ian, ela morreu devido a, aspas, virtual inviabilidade de sobrevivência de uma publicação como esta, em bases puramente comerciais, sem um substancial patrocínio oficial ou particular. A Ensaio Teatro era eclética, abrigou artigos de tendências diversas e procurou apresentar e discutir os acontecimentos mais instigantes de cada momento. No número 1, o Mambembão. No número 2, os diferentes esquemas de produção, empresarial, independente, como a gente falava na época, e o das montagens de fim de curso na Unirio. Teve também uma mesa redonda com os alunos diretores.
No número 3 é abordada a história do prédio da Praia do Flamengo, número 132, que sediou a UNE e depois a Escola de Teatro até a sua expulsão em 1980 por ordem do presidente João Figueiredo, irmão do então reitor Guilherme Figueiredo. No número 4, a volta de Boal ao Brasil, apresentando as técnicas do teatro do oprimido, e a visita de Peter Brook ao Rio, além do primeiro encontro de teatro de rua do Rio de Janeiro, realizado em Paraty. E na última edição foram tratados os impasses da dramaturgia brasileira no início dos anos de 1980, após a distensão política. Seria impossível listar todos aqueles que escreveram para a revista ao longo desses 6 números, mas nós podemos citar, entre profissionais, à época já, e estudantes, Alcione Araújo, Ângela Leite Lopes, Antônio Cadengue, Antônio Mercado, Carmen Gadelha, Celina Sodré, Henrique Oscar, Licínio Neto, Maxen Luiz, Mariângela Alves de Lima e Tânia Brandão. Entre os entrevistados, lembramos Amir Haddad, Augusto Boal, Gerd Bornheim, Henriette Morinot, João das Neves, Ferreira Goulart, Leon Wirsmann, e entre os textos traduzidos, textos de Peter Brook e Pierre-Franck Castelli. Então, todos os números tiveram uma pauta muito bem pensada, que cobria o maior número possível de aspectos dos temas escolhidos, o que deu a todos os alunos, apesar da diferença de amadurecimento conceitual entre eles, uma chance de se exercitar no âmbito da reflexão ensaística ou da prática jornalística. O número 0 talvez seja o menos feliz dos 6, porque, como dizia Ana na apresentação, muito do que tinha sido planejado não foi executado. Mas ainda assim há uma boa entrevista com Amir Haddad e um ótimo artigo de Antônio Mercado sobre o Macunaíma, que nós republicamos na revista Folhetim, há uns 2 anos. A edição dedicada ao prédio da Praia do Flamengo 132 começa com um pouco que nós conseguimos apurar sobre a sociedade germânia, despejada de lá quando o Brasil entrou na guerra a favor dos aliados. E, sintomaticamente, ainda em 1980, nenhum dos associados, ainda vivos, na década de 40, que eram associados na década de 40, se dispôs a falar sobre a agremiação. A gente não conseguiu nenhum depoimento, ninguém falou. A UNE se instala na Praia do Flamengo em 1942 e nós fizemos várias entrevistas com várias personalidades da época da UNE. E essas entrevistas dão uma boa ideia do que era a vida estudantil entre a ditadura do Vargas e depois o golpe de 64, com algumas coisas que referem ao trabalho do CPC, algumas entrevistas referem ao trabalho do CPC e o seu trabalho de agitprop. A minha maior aventura nesse número, eu tive várias, mas a maior foi conversar com o Nelson Rodrigues. Eu descobri que o Nelson tinha sido redator da revista da UNE. E aí me armei de coragem, era um graveto magro assim, morrendo de medo, fui lá conversar com ele me recebeu muito bem, e ele soube que eu tinha entrevistado o Hélio de Almeida, que tinha sido presidente da UNE, que era o responsável por ter levado a Mulher Sem Pecado para o Carlos Drummond de Andrade ler, e também tinha sido quem colocou o SNT na produção da Mulher Sem Pecado. Então o Nelson ficou muito contente de saber notícias do Hélio de Almeida, e tem um trecho da entrevista do Nelson, que não tem nada a ver com a UNE, mas tem um recado aí para o Vianinha e para o CPC, que é o seguinte: eu acho ideologia muito boa para o teatro fracassado. Já dizia André Gide, tudo é possível, menos a obra de arte com bons sentimentos. Os bons sentimentos valem muito numa creche, com as crianças lá, passando fome, mamando em horas certas. Não há nada mais idiota do que o bom sentimento aplicado artisticamente. Em 1965, instalam-se no prédio da Praia do Flamengo a Escola de Teatro e o Instituto Villa-Lobos. A revista faz, então, um pequeno histórico de cada um, desde o curso prático de teatro e do Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, que foi o que deu origem ao Instituto Villa-Lobos, que na época era dirigido por um general. Bom, poucos anos depois da transferência, esses 2 cursos se transformam em nível superior e há, nesse número, um bom artigo do Antônio Mercado sobre as tensões entre o ensino de arte e a estrutura universitária.
por ter noticiado a invasão da escola e a nossa expulsão pela polícia, o Ian foi punido pelo reitor Guilherme de Figueiredo, com uma advertência em sua carteira de trabalho. Mas ele não se intimidou, ele procurou um advogado e ganhou a questão. A advertência foi retirada, mas o pedido formal de desculpas que deveria ser veiculado no boletim interno da universidade nunca ocorreu. Era preciso ter muita coragem naquele momento para fazer o que o Ian fez. Eu sei porque eu fui demitida grávida da Unirio, na época do Guilherme Figueiredo, e no sindicato me aconselharam a nada fazer, senão eu perderia o meu outro trabalho, que era no Serviço Nacional de Teatro. Então, assim, o Ian realmente foi muito corajoso. Voltando à revista, o número 4 se abre com uma entrevista do Boal ao Ian, sobre o teatro do oprimido. Em seguida, um alentado dossiê produzido por nós alunos examina o tema em tom bastante irônico, e eu diria hoje quase impertinente. São apontadas as inconsistências teóricas do sistema, a hesitação entre o teatro como veículo e o teatro como fim, e a ilusão de que seria possível eliminar o espectador, transformando-o num atuador e, com isso, abolindo a catarse. Não lembro nunca de Ian ter nos pedido para moderar as críticas ou para usar um tom menos, digamos, inflamado. No último número, nós tentamos pensar sobre a dramaturgia pós-abertura. Ian já tinha encaminhado essa questão no livro Palco Amordaçado, 15 anos de censura teatral no Brasil, que ele publicou em 79. E em breve ele retomaria o tema em O Teatro Sob Pressão, uma frente de resistência, que foi editado em 1985. Havia no ar uma certa decepção com o fato de, abrandada a censura, não terem surgido muitas das peças que, se esperava, refletissem sobre tudo que tinha acabado de ocorrer e, quem sabe, propusessem novos caminhos para a dramaturgia nacional. 2 textos primorosos encaminham respostas possíveis a essa questão. Ângela Leite Lopes analisa a concretude cênica de algumas das obras rodriguianas, em Nelson Rodrigues e o Palco Perdido, e Mariângela Alves de Lima, em O Caos é Muito Grande, desloca o raciocínio do campo temático para o âmbito da estrutura do espetáculo, na qual o texto deixa de ser elemento originário e central. As condições de produção teatral se alteram e, com isso, se desmonta a comunicação direta de autores, criadores e espectadores, unidos por seu pertencimento de classe e pela luta contra a opressão política durante a ditadura. Novos grupos de teatro começam a trabalhar com criações coletivas, a autoria se dissemina e dificilmente esse tipo de grupo se entusiasmaria por montar peças que teriam ficado na gaveta dos autores censurados durante os anos da ditadura, ainda que elas existissem em quantidade com a sonhada qualidade. Para esses novos grupos, não havia interesse em transpor para a cena uma obra que pré-existisse ao seu trabalho coletivo. E Mariângela conclui, singela e sabiamente: a censura produziu umas tantas coisas e o abrandamento produzirá outras. Cada vez com mais vigor, a cena ia se afirmando como um trabalho sobre si mesma e se afastando conceitualmente da ideia da arte como reflexo do real, seja em que grau for. Eu creio que o conjunto de textos produzidos nos 6 números da Ensaio Teatro tem hoje inegável valor histórico, porque esses textos permitem, através da produção de aguerridos estudantes estreantes, coordenados por um professor atento e com a colaboração de alguns profissionais experientes, todos esses textos eram capazes de, em conjunto, mapear, a partir de pontos de vista diversos, um momento teatral de transição entre o modo de criação dos grupos e companhias dos anos 60 e o dos grupos e encenadores dos anos 80, que desenvolvem seu trabalho a partir de novas bases, sobretudo no tocante em relação à relação entre os elementos cênicos. As dúvidas, as hesitações, as tensões conceituais que esse conjunto de artigos permite levantar, fala muito, claro, daquele momento, mas nos ajuda também a compreender o que nós nos tornamos a partir dali. Estava Ian nesse pé, aborrecido com o Jornal do Brasil, que reduzia cada vez mais o seu espaço e queria transformá-lo em repórter de luxo, instando-o a descrever, a contar o espetáculo mais do que a analisá-lo,
Estava ele indisposto com o reitor da Unirio, com as demandas cada vez mais acadêmicas que a universidade lhe fazia, quando um novo projeto se delineia, a criação de uma escola profissionalizante para atores, na qual o viés prático e a sintonia com o mercado de trabalho predominassem. O projeto partiu da amizade de Ian com Eric Nielsen. Eles se conheceram no antigo Conservatório Nacional de Teatro, onde o Eric cursou direção e onde depois veio a dar aulas. Ainda na época de estudante, o Eric criou um grupo de teatro que incluía Alice Reis e, mais adiante, Gustavo Ariani. E esse núcleo, acrescido de Ian, que foi convidado para ser o coordenador do projeto, criou a CAL, a Casa das Artes de Laranjeiras, que ano que vem completa 30 anos. Entre 81 e 82, enquanto o casarão da Rua Rumânia ia sendo reformado e o projeto da CAL ia sendo afinado, Ian começou a cuidar da aposentadoria no jornal e na universidade. O que mais o atraía na CAL era a possibilidade de configurar um curso em que o candidato a ator estivesse desde o começo praticando seu futuro ofício. Os professores eram recrutados entre os profissionais atuantes no mercado. Sérgio Brito e Glorinha Beutenmüller foram os padrinhos oficiais da iniciativa, segundo Gustavo. As disciplinas teóricas, História do Teatro e Literatura Dramática, foram de início ministradas pelo Ian, cuja participação foi assim descrita por Gustavo Ariani em entrevista ao Folhetim. Em suas mãos, os espetáculos de formatura da CAL alcançaram uma respeitável projeção. Ele era responsável pela escolha da dramaturgia, pelo convite a importantes diretores e pela formação da equipe técnica e artística, mantendo em sintonia fina o projeto da escola com o mercado profissional. Além do curso profissionalizante, a programação de cursos livres refletia sua inquietação e seu dinamismo e se estendia para as áreas de teatro, cinema, TV e também para as crianças e adolescentes. Sempre próximo dos alunos e dos professores, Ian acompanhava ensaios, visitava turmas, organizava idas ao teatro, palestras e encontros com convidados estrangeiros, estimulando continuamente a responsabilidade e a paixão pela arte. Em recente conversa, Gustavo reiterou que a principal característica de Ian no projeto pedagógico da CAL era o ecletismo. Os alunos, às vezes, se desorientavam com essa multiplicidade de propostas, e um deles foi reclamar com o Ian. Vem um professor, diz que eu tenho que falar bem baixinho. Vem outro e manda eu falar bem alto. O Ian deu uma resposta digna do Sr. Koiner, personagem do Brecht, e respondeu ao aluno: quando mandarem falar alto, você fala alto. Quando mandarem falar baixo, você fala baixo. A variedade dos métodos de trabalho rendeu histórias muito engraçadas além dessa, como a grande briga no hall da CAL, presenciado pelo Gustavo, entre o Sérgio Brito, que ensaiava no segundo andar, e o Amir Haddad, que havia posto uma turma inteira no terceiro andar para cantar a plenos pulmões, está com pulga na cueca. E aí o Sérgio não conseguia trabalhar, enfim. O acompanhamento pedagógico era feito de modo muito próximo por Ian. Para intensificar a experiência prática dos alunos, o número de montagens foi aumentado por ele de 2 para 5 ao longo do curso. Só depois da apresentação das montagens do semestre é que se decidia, a partir do resultado obtido, o que seria feito no semestre seguinte. Isso permitiu um ajuste muito preciso das necessidades de cada turma, de cada grupo. E isso, de início, encontrou alguma resistência por parte dos professores, porque eles ficavam com muito pouco tempo para se organizar entre a definição dos espetáculos que seriam realizados e o início das aulas. Em texto de apresentação dos espetáculos de formatura, que foram 4, em 1987, o Ian sintetiza com tocante clareza a difícil tarefa da escola. Desde o dia em que ingressam na escola, os alunos, na sua grande maioria, revelam uma impressionante defasagem entre, por um lado, os seus sonhos e utopias e, por outro, a realidade que os espera. Durante o curso, empenhamo-nos em colocar os seus pés no chão, mesmo sabendo que esta é uma tarefa impossível e até mesmo em contradição com uma certa obrigação que temos de, pelo contrário, alimentar esses sonhos, porque só com uma cabeça repleta de sonhos
muito convincentes é que um jovem recém-formado em teatro terá alguma chance de vencer as barreiras e conseguir algum trabalho minimamente remunerado e minimamente gratificante do ponto de vista artístico. Para o próprio Ian, a CAL significou a realização de um sonho em que a sua disposição pedagógica encontrou terreno fértil para moldar, a partir da prática, uma estratégia de formação sintonizada com a vida do teatro, essa que a todos nós atraiu, seja qual for o papel que nela desempenhemos. Em 2000, foi montada uma linda exposição, Viva Ian, por ocasião dos 10 anos de sua morte. Com curadoria de Álvaro de Sá e Arnaldo Marques, foi produzida a mais minuciosa cronologia que conheço da vida de Ian e que usei bastante para a parte final desse texto, que é sobre a vida dele. A exposição ocupou vários espaços da casa, a começar pela fachada. E subindo a bela escada em caracol que leva ao segundo andar, podíamos ler nos degraus as legendas relativas às fotos e documentos que ocupavam as paredes e que foram, em sua grande maioria, cedidos por Maria José. Era um belo modo de experimentar em movimento a história e a memória ligadas à figura e à turbulenta época em que Ian vivia. Queria falar um pouquinho das publicações. Foi na CAL que Ian conheceu Filomena Chiaradia e Rosiane Trota e estreitou laços com Joana Albuquerque. As três se tornaram colaboradoras próximas em trabalhos que o Ian preparou nos anos 80, alguns publicados póstumamente. Em 85, a Biblioteca Edmundo Muniz do Senacem organizou um ciclo de palestras sobre o teatro brasileiro. O Ian tinha acabado de lançar O Teatro Sob Pressão, pela Jorge Zahar, sobre os anos de censura no país, e foi convidado a palestrar na condição de autor. Bem-humoradamente, Ian diz que se reconhece como professor, jornalista e até, vá lá, ator e diretor, profissões que constavam na sua carteira de trabalho, mas que nunca tinha pensado em si mesmo como autor, embora já tivesse publicado anos antes O Palco Amordaçado, que recebeu o primeiro prêmio no 3º Concurso Nacional de Monografias do SNT. De todo modo, dizia ele, por muito menos, muita gente está na Academia Brasileira de Letras. E então Ian começa a repertoriar o que ele já havia escrito fora do âmbito da crítica jornalística. A partir da sua aposentadoria no Jornal do Brasil, sucedem-se, de forma mais intensa do que antes, prefácios, análises dramatúrgicas, pequenas contribuições sobre o teatro na educação, um belo capítulo sobre Cacilda Becker, do qual Ian se orgulhava muito no livro organizado por Maria Teresa Vargas. E, em 1987, o Ian realizou, em parceria com a Rosiane Trota e a convite da Fundacem, a pesquisa que resultou no livro Teatro e Estado, as companhias oficiais de teatro no Brasil, História e Polêmica, que foi publicado póstumamente em 92. O relato de Rosiane sobre a amizade e a parceria com seu professor é extremamente interessante. O Ian queria prepará-la para a atividade crítica, mas ela acha que ele queria companhia para ir ver os espetáculos e comentar depois. Então, eles iam juntos, ela escrevia, ele comentava, e se surgisse a oportunidade, o texto era encaminhado para alguma publicação, e ela fez questão de sublinhar, e o pagamento era integralmente entregue a ela, como deveria realmente ser. Além disso, eles traduziram juntos A Arte do Ator, do Rubini, e o Ian já tinha traduzido A Linguagem da Encenação Teatral, que foi um livro que deu muito prazer a ele. Eu lembro bem dele me dizendo, estou traduzindo um livro maravilhoso que organiza as informações não apenas cronologicamente, mas por elementos do espetáculo. Quando veio o convite para a elaboração do livro sobre as companhias oficiais, a Rosiane relembra que Ian concebeu a estrutura e os caminhos da pesquisa e que ela recolhia o material na Biblioteca Nacional. Eles discutiam cada capítulo, o que devia ser dito, o que era relevante, o que as críticas e outros documentos históricos levantavam e que seria aproveitado, e a redação final era do próprio Ian. Já para a elaboração da pesquisa que resultou no alentado volume Ziembinski e o Teatro Brasileiro, publicado póstumamente em 95, Ian contou de início com a colaboração de Filomena Chiaradia e, em seguida, com a de Joana Albuquerque, que também auxiliou Fernando Peixoto na edição final do texto. O Ian trabalhou por 5 anos nesse projeto, coletou documentos e informações em diferentes cidades do Brasil e da Polônia,
e realizou inúmeras entrevistas, tudo isso, convém lembrar, numa era pré-internet. Ele usou também informações contidas em 3 fitas cassete deixadas por Ziembinski, que a partir delas pensava em redigir suas memórias. E ao fim do volume preparado por Ian, consta a transcrição das fitas, além das 94 fichas técnicas dos espetáculos brasileiros dos quais Ziembinski participou como ator ou como diretor. A complicação da pesquisa para a elaboração desse livro pode ser aquilatada pela extensão do material e pela quantidade de dados que precisava ser checada. Filomena conta que ficou 2 meses na Biblioteca Nacional examinando todos os jornais cariocas de 1940 e 1941 até encontrar informação precisa a respeito da data do desembarque de Ziembinski no Rio de Janeiro, que foi a 6 de julho de 1941. O Ian ia organizando o material à medida que o material chegava. Ele ia verificando, comentando, inserindo trechos de críticas, de tal modo que, quando ele morreu, ele tinha 1000 páginas de trabalho, que o Fernando Peixoto, com a ajuda da Joana Albuquerque, reduziram para 500, para poder publicar. Outro projeto que Ian deixou incompleto foi o pequeno dicionário do teatro brasileiro, iniciado quando a pesquisa sobre Ziembinski ainda estava em curso. Ao morrer, Ian deixou 111 verbetes redigidos e muitos questionários respondidos por profissionais que figurariam no dicionário. Joana Albuquerque retoma o projeto e o apresenta a várias instituições. O Itaú Cultural faz uma contraproposta e inicia-se a elaboração da enciclopédia virtual de teatro, hoje já muito distante do projeto idealizado por Ian. Os depoimentos de Rosiane, Filomena e Joana relembram o Ian mestre e amigo dos alunos, sempre, aspas, texto de Joana, sempre disponível para ler o texto de um novo autor, conhecer um projeto, escrever para um programa de espetáculo ou mesmo retornar pontualmente aos jornais para dar visibilidade a artistas que considerava importantes para a cena carioca. E o Gustavo complementa, Ian era o eterno consultor de ex-alunos. O tempo de Ian era curto para tantas atividades. À exceção de O Palco Amordaçado, o primeiro livro, todos foram escritos depois da sua saída do JB e da Unirio. Mas mesmo assim a correria era grande. Desde os fins da década de 70, Ian desejava abordar a história do teatro brasileiro sob outro enfoque, que não apenas o da apreciação do espetáculo para um público leigo. Ao mesmo tempo, ele achava que havia pouco terreno onde esse tipo de produção poderia ser aproveitado. É preciso lembrar que, entre nós, os estudos teatrais só começaram a ser produzidos em quantidade considerável com o início dos cursos de pós-graduação na nossa área. Em 72 e 73, foi criado o primeiro mestrado em teatro do país na USP e, em 1980, o primeiro doutorado, também lá. De todo modo, à semelhança de Décio de Almeida Prado, Ian saiu da crítica literalmente para entrar na história, com o perdão do trocadilho, pesquisando para trabalhos de fôlego que poderiam ter se multiplicado, não fosse sua morte tão prematura de câncer aos 58 anos. E agora chegamos à parte final, que eu intitulei zigue-zague, que é uma expressão que o Ian usou no depoimento do SNT para se referir aos diversos trabalhos, nas diversas áreas. E eu gostaria de fazer um brevíssimo resumo da vida de Ian, que nasceu em 1931 em uma pequena cidade polonesa de nome mais ou menos impronunciável para nós, que Maria José me treinou para eu poder pronunciar para vocês, que é Częstochowa. Apesar das muitas aventuras e desventuras por que passou durante a guerra, na qual perdeu toda a família, dizimada nos campos de concentração, Ian nunca falou disso em tom melodramático. Aos 9 anos, ele foi retirado do gueto por amigos de seus pais e levado para Varsóvia. Seu nome foi trocado para dissimular sua origem judaica. Em 1943, devido a uma denúncia, seu esconderijo foi descoberto e ele passou então por diversos abrigos provisórios na área de Radom, no centro-leste da Polônia. Acabada a guerra, Ian se viu sozinho em Varsóvia. Seus parentes mais próximos estavam em Zurique. Eram, na verdade, amigos da família, que tinham também a nacionalidade suíça e, graças a ela, escaparam da Polônia. Ian foi então mandado para a Suíça, num comboio da Cruz Vermelha que tinha ido à Polônia levar medicamentos e estava voltando para a Suíça.
No entanto, como o Ian era muito jovem para poder ter um passaporte, ele acabou retido em Praga para cuidar da documentação. Ele tinha, na época, 13 anos. Depois de umas 3 semanas, conseguiu um passaporte, chegou a Zurique e enfrentou uma curta quarentena, porque, segundo ele, ao depoimento do SMT, na Suíça, quem saía da Polônia ou dos países que tinham sofrido a guerra era considerado portador de todas as doenças. Em Zurique, finalmente, Ian vai para a escola pela primeira vez. Ele nunca tinha frequentado a escola. A mãe era professora, ensinou as primeiras letras a ele em casa e aos 9 anos já começou a vida de confinamento. Então ele finalmente vai para a escola, só que em alemão. A adaptação foi muito difícil. Para alguém vindo da Polônia, era estranho chegar a um país que tinha passado praticamente incólume pela guerra. E ainda por cima, era um lugar extremamente burocratizado, com normas para tudo. Passaram-se 3 anos bem complicados e em 1948, em busca de trabalho, a família decidiu vir para o Brasil, passando alguns meses em Paris por questões de visto. Ian adorava Paris. Ele dizia que ele sempre se sentia em casa, que ele achava que tinha a ver com esses 3 meses maravilhosos que ele lembrava de ter passado em Paris aos 15, 16 anos. Aos 16 anos, Ian chega ao Brasil e é matriculado no Liceu Francês. Nova adaptação. 2 línguas para aprender, o francês e o português. Ele dizia que tudo que a família dele decidia em relação a ele, ele achava um pouco absurdo. Mas que de todos os absurdos, esse ainda tinha alguma lógica. Porque eles acharam, a prima dele trabalhava bem como secretária multilíngue, e eles achavam que já que ele já tinha aprendido com tanta facilidade o polonês, o alemão, ele então ia aprender muito facilmente o francês e o português, que afinal são línguas parecidas, e ele já estava no Brasil, ele ia aprender o português, então era melhor botar na escola francesa. Lá se foi o Ian para o liceu, mas a aclimatação dele no Brasil foi muito mais rápida que na Suíça. Em 6 meses, ele já estava entendendo bem o português. E para isso influiu muito seu interesse pelo futebol. Palavras dele no depoimento ao SNT. É engraçado. A primeira lembrança que tenho de como aprendi rapidamente o português está ligada a uma partida de futebol. Lembro-me de, ouvindo pelo rádio, ter entendido perfeitamente a transmissão do jogo final do Campeonato Carioca de 1948, Botafogo e Vasco, em que o Botafogo ganhou, surpreendentemente. Pouco depois da chegada ao Brasil, nova mudança. A família foi para Belo Horizonte. O Ian não queria ir de jeito nenhum. E, por sorte, a família de um dos seus colegas se prontificou a ficar com ele por mais 1 ano e meio, até o fim do 2º grau. Então, o Ian foi morar em Niterói, na casa da família Jobert, e concluiu o 2º grau no liceu. As coisas não deram muito certo em Belo Horizonte, a família de Ian foi para São Paulo. E lá, no TBC, o Ian pôde espantar a má impressão que as mãos de Eurídice, de Pedro Bloch, com Rodolfo Maia, tinham lhe causado, e começar realmente a apreciar o teatro brasileiro. O Ian diz que esteve na Suíça na época em que o Berliner Ensemble lá se apresentou. Não exatamente o Berliner, mas enfim, as peças de Brecht, que ele chegou a ver Mãe Coragem, mas como ele era muito alheio ao teatro, ele gostava de verdade de música, ele não sabe dizer nada, diz que não causou nenhuma impressão maior sobre ele, o fato de ter visto muitas boas coisas no Schauspielhaus de Zurique. Engraçado, por isso também essa preocupação de preparar tão bem o espectador, porque realmente, se você não está preparado para ver alguma coisa, por mais interessante e importante que seja, você não vai ter as portas de entrada, né? Vai ter pela sensibilidade, mas muito limitadas. Concluído o 2º grau, Ian trabalhou como auxiliar de contabilidade numa sapataria na rua Uruguaiana. Por alguns meses ele odiava o trabalho de vendas. E em 51, ele aceita o convite do pai do colega em casa de quem ele tinha morado e vai trabalhar por 13 anos com esse senhor numa firma de importação e exportação. Esses anos foram seguidos por um período numa firma brasileira, pertencente a uma família alemã. E novamente Ian se vê nas garras da, como ele chama, disciplina prussiana. Tinha que se esconder no banheiro para fumar, e várias coisas assim que ele achava muito rígidas. Em meados da década de 50, Ian começou a escrever sobre cinema no Journal Français du Brésil, publicação da colônia francesa. Foi a sua primeira experiência como crítico, e sobre essa experiência versa a tese de doutorado de Cristine Junqueira.
Foi também nessa época, mais exatamente em 1955, a convite de um amigo, que Ian foi assistir a um ensaio de Baile dos Ladrões no tablado e acabou contratado para abrir o espetáculo, fazendo malabarismos com bolinhas. A angústia da estreia fez com que, na véspera, Ian sonhasse que errava tudo e as bolinhas caíam na careca do crítico Pascoal Carlos Magno, que estava sentado na primeira fila, no sonho dele. Mas isso não aconteceu e Ian fez alguns trabalhos como ator que, segundo ele, no depoimento ao SNT, ajudaram-no a superar uma timidez quase doentia e deram ao crítico, em que ele se transformou mais tarde, uma grande sensibilidade no tocante ao trabalho de ator. Por causa do sotaque, Ian concluiu que sua carreira como ator seria sempre muito limitada e decidiu, em 1955, cursar direção na Academia de Teatro, dirigida por Dulcina. Lá teve como professores de direção Adolfo Celli, Zimbinski e Gianni Ratto, e como colegas de turma Rubens Correia e Ivan de Albuquerque. Ele concluiu o curso em 1958. Depois de algumas tentativas como diretor, surge, em 63, a oportunidade de substituir a Bárbara Eleodora no Jornal do Brasil. E assim se encontram os fios da história que eu tentei contar para vocês. Esses fios se encontram também no impressionante processo de abrasileiramento de Ian, que escrevia português como ninguém e representou o país em vários eventos teatrais no exterior. Ele foi condecorado pela França em 83, pela Polônia em 85. Em Cuba, ele recebeu o título de Babalaú da Escola Internacional de Teatro da América Latina em 1989. E entre nós, ele recebeu o Troféu Mambembe na categoria de personalidade em 82 e póstumamente o Golfinho de Ouro do governo do estado do Rio de Janeiro em 90. No dia 23 de abril de 90, foi realizado no Teatro Cacilda Becker um culto cênico em memória de Ian, em que se reuniram seus amigos, seus alunos, ex-alunos e a classe teatral. Eu gostaria de reiterar que sempre me impressionaram nos textos de Ian a clareza, a elegância na redação e na condução dos argumentos, o humor, a coragem para dizer o que precisava e queria dizer, não só a respeito dos espetáculos, mas também sobre a condução da vida teatral e sobre os desvãos em que a ditadura meteu o Brasil nos anos de 1970. Destemidamente, Ian foi um dos criadores da Comissão Permanente de Luta pela Liberdade de Expressão. E aqui está a Maria Esmeralda, que foi companheira dele nessas inúmeras reuniões na ABI que ajudaram a apressar o fim da censura e da ditadura. Eu gostaria de encerrar nossa conversa com as palavras com que Ian abriu seu ano de trabalho no dia 5 de janeiro de 1965 e que faço também minhas. Ao público teatral carioca, transmitimos os nossos votos de um ano rico em acontecimentos artísticos interessantes, fortes, originais, que provoquem impacto e deem ao espectador a impressão de que algo está sendo criado e não apenas repetido ou copiado com ligeiras modificações diante de seus olhos. E agora um PS, que são os agradecimentos. Eu quero agradecer de coração as muitas pessoas que me ajudaram na elaboração dessa fala. Em primeiro lugar, a Maria José Michalski, que, como sempre, demonstrou infinita boa vontade em ajudar-me, conversando com vagar e delicadeza sobre o passado. Eu agradeço aos vários amigos de Ian com quem entrei em contato. A atriz Maria Esmeralda, que em 1959 dividiu com ele o palco no espetáculo composto de 3 pequenas peças, nas quais Ian atuava em 2, no Estúdio 53. Quero agradecer a Gustavo Ariane, diretor da CAL, que durante 8 anos partilhou com o Ian o dia a dia de uma inédita iniciativa no Rio. A Arnaldo Marques, produtor da exposição Viva Ian. Muito obrigada também a Rosiane Trota, Filomena Chiaradi e Joana Albuquerque, alunas que se tornaram parceiras na escrita de livros ou no desenvolvimento de projetos de pesquisa. E como de praxe em qualquer trabalho da área de teatro nos últimos muitos anos, minha gratidão a Márcia Cláudia Figueiredo, responsável pela divisão de referência e atendimento do SEDOC Funarte. E obrigada a vocês que tiveram paciência de ouvir tudo isso.
seu agrado ou não, mas pedir ao sobrinho do Ian, que está aqui presente, que nos conte um pouco, alguma coisa que seja importante para você e que a gente pudesse partilhar. Eu não o conhecia, é a primeira vez também que eu encontro. Primeiro eu queria dizer a você que você trouxe o Ian de volta para a gente, né? Durante esse tempo que você falou. Que eu provavelmente aprendi mais sobre o Ian com você do que eu posso te falar sobre ele. Até bem mais. Porque digamos que, enfim, cada um de nós conhece as pessoas de uma forma diferente, né? Eu reconheci o Ian, tudo que você trouxe, reconheci o humor dele, a coragem dele, a humanidade dele. De pitoresco, eu diria que ele tinha um defeito, ele torceu para o Fluminense. É verdade. Eu não mencionei isso porque eu sou Flamengo. E que o que era muito curioso é que eu conheço o Ian escrevendo na máquina de escrever. Maquininha Hamilton e tal, ele tinha depois teve o Olivetti, mas não tinha. As pautas do JB, que eu me lembro muito bem dele, enfim, o papel de pauta, né? Tinha tantos caracteres e tal, o corretor, aquele corretor líquido ainda, né, que se usava. E outra curiosidade é que ele escrevia com uma televisãozinha pequenininha ligada na frente dele, sem som, vendo o jogo. Então ele escrevia e assistia o jogo. E eu via jogos de futebol no radinho também. Então, esse episódio que você narra dele, acho que esse clique que deu nele de que ele falava português quando ele conseguiu entender uma transmissão radiofônica, eu acho que ele caiu. Que é dificílima, né? Em 6 meses ele já estava pronto para adquirir a língua, porque quem entende o rádio entende qualquer coisa. O rádio e o speaker, né? Na época a gente chamava de speaker. Acho que ele tinha um fone de ouvido também, não tinha? Usava um fonezinho de ouvido, assim, trabalhava, escrevia, usava um fonezinho de ouvido, enfim. Essa coisa de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo da juventude de hoje, ele já tinha naquela época, né? Verdade. Quem sabe fosse o seu lado feminino também. Eu não sei mais o que dizer, enfim, a brasilianidade dele sempre foi surpreendente, realmente, como ele se tornou um brasileiro. Outro dia, conversando com o Maria José, a gente tem tentado resgatar um pouco a história dele. Ele nasceu numa cidade que se chama Częstochowa. A pronúncia correta é essa. A prima dele que falava 7 línguas era minha mãe. Eu imaginei, conforme eu fui entrando aqui na história, eu pensei que devia ser sua mãe, realmente. Isso. Eu não sabia que ela falava 7 línguas. E, bom, assim, entre parênteses, ele aprendeu francês com absoluta perfeição, né? O francês dele era absolutamente perfeito. Ele se considerava bilíngue, em francês e português. E ele nunca perdeu o polonês, né? E a Maria José diz que ele lembrava quando voltava lá, né? Mas que alguém me contou que viu ele conversando com Grotowski em polonês. Mas o Arnaldo Marques me contou que viu ele conversando em polonês com o Grotowski no Teatro Glaucio Rocha. E aí que ele teria dito ao Grotowski: vamos falar em francês, porque aí há pelo menos alguma chance de que alguém aqui nos compreenda. Mas eu acho que eu posso ter calado, mas me lembro dele conversar em polonês com minha mãe quando nós crianças não deveríamos entender o que ele estava. É possível. Então, eu acho que nunca perdeu, depois trabalhou, né? Como enfim, ele fazia traduções juramentadas, né? Mas ele fazia do polonês a tradução juramentada? Eu achei que era do francês. Do francês? Do polonês, não? Não, eu acho que não. Não sei dizer, possivelmente não. Mas estava comentando com o Maria José um pouco. Durante esse período em que aquele menino foi escondido, a Maria José dizia não, porque Ian não chorava, né? Não tinha lágrimas. E a gente estava um pouco refletindo sobre isso e ocorreu-nos que no período em que ele estava escondido na Polônia, durante a ocupação alemã, ele era menino e ele estava escondido mesmo, né? Os vizinhos não podiam saber que ele estava onde estava. E se ele chorasse, isso faria barulho, né? O choro de uma criança. Os vizinhos diziam, mas
quem é que está chorando ali? E, então, eu acho que ele aprendeu a não chorar. E depois nunca aprendeu a chorar. Eu acho que isso possivelmente foi bem marcante na vida dele, porque ele, como homem de teatro, ele lidou com emoções o tempo todo. E quem sabe o humor dele, a visão crítica que ele tinha das coisas, um certo distanciamento que ele conseguia ter das coisas, sem perder a humanidade, quem sabe tivesse alguma coisa a ver com isso. Mas nesse depoimento ao Serviço Nacional de Teatro, ele compara várias vezes a situação dele à situação da Anne Frank. Ele diz que ele tinha que sempre correr para um armário quando chegava alguém e que botavam um sofá ou uma mesa, alguma coisa diante da porta do armário para camuflar e que ele só podia sair do armário quando as pessoas eram declaradas de confiança ou quando já tinham ido embora. Ele contou histórias maravilhosas. Esse depoimento realmente é muito rico. É uma pena que o SNT tenha interrompido a publicação lá nos anos 70 e nunca mais tenha dado publicidade a isso. Ele conta que uma vez chegaram, Maria José também me contou isso, que chegaram, a Gestapo chegou e queriam dinheiro. E aí conseguiram convencê-los de que não tinham dinheiro naquela hora, que voltassem daqui a 2 horas, sei lá, pouquíssimo tempo. E quando eles voltaram, claro, já tinha todo mundo fugido. E Maria José também contou uma história muito bonitinha, que ele ficou escondido numa igreja um tempo. E aí chegou um dia que ele foi se confessar e falou para o padre que era judeu. E aí o padre disse, mas então eu não posso mais ficar com você aqui. E aí arranjou outro lugar para ele ir. Então, assim, ele foi uma criança que passou por muitas histórias, tendo que se adaptar, ou se adaptar ou morrer. E então, assim, ele realmente era de uma maleabilidade e, ao mesmo tempo, de uma clareza de objetivos, de propósito, de uma ética como eu nunca vi igual. Era assim, era uma pessoa, você podia confiar na palavra dele, o que ele dissesse era aquilo, e ai de você também se não cumprisse com a sua. Eu contei a Maria José que ele descontava 1 ponto por dia de atraso no trabalho. Os trabalhos valiam 10. Depois de um certo número de dias, era melhor você já se considerar reprovado e se reinscrever para o ano seguinte, porque já não valia mais entregar. Então, assim, eu aprendi muita coisa da disciplina do trabalho com ele. Apesar de eu estar naquela carta em que ele reclama que ninguém entregou nada, eu aprendi muita coisa da disciplina com ele. Muito obrigado. Obrigada a você, foi muito simpático você ter vindo e eu gostei muito de conhecer você, porque já conheço Maria José há tantos anos, né? Enfim, eu não sei se alguém mais gostaria de perguntar ou acrescentar alguma coisa. Não sei perguntar, né? Mas assim, não sei, para nós, assim, de certo modo, assim, para a revista, até conta, acho assim, que a Daniele traz, assim, o pensamento da revista foi muito... uma palavra muito simples, foi muito bom poder ouvir isso, né, assim, agora, é lógico que a gente já leu em outros momentos, já pensou sobre isso, até em torno da cultura do Ian e da perspectiva crítica, né? Mas de muito bom poder ouvir agora a questão de formação, sabe, de olhar, né? Formação de olhar do público, né? Porque quando você destaca, né, para nós aqui a clareza da crítica, né? E esse pensamento, né, por essa motivação, né, embasada, você até teve uma relação, né, com ele lá, assistindo os Brecht, né, de algumas portas, algumas chaves, sei lá, alguns lugares, instâncias de onde se pode entrar, né, ou partir, ou germinais, assim, para se ver, para contato com as obras, né, e a gente está falando de teatro aqui, né. Então, assim, eu achei, foi muito bom, assim, porque é um pensamento que é uma das questões que permeiam o pensamento, né, da revista, né? E é um exercício para a crítica também, né? Trabalhar essa clareza, trabalhar essa formação de olhar de um público. Quando você diz, não, ele não escrevia, a ideia não é escrever para os seus pares, da classe, né? Mas escrever para o leitor, né? Para colocar o leitor, quer dizer, colocar, né? Produzir uma instância de produtor no leitor, né?
também, né? Que é o nosso outro querido também, Benjamin, produzir essa instância, né? O leitor, produtor também, né? Né? Quer dizer, não tem um lugar de autonomia, autônomo, né? De criação, né? Fechado em si de criação, mas um lugar de criação de olhar que é compartilhado, né? E compartilhado, um processo compartilhado, como você, né, também traz para a gente, né, relembra para a gente esse modo de escrita, 2 críticas para cada espetáculo, é a coragem também de fazer uma abordagem interdisciplinar, né, pelo que você trouxe para nós aqui, né, uma abordagem interdisciplinar que na universidade, até agora, há pouco tempo, era difícil isso, até ainda não é tão assim, né, a nossa abordagem. Então, assim, é bom, são pontos, a gente vê que são elementos, são pontos, são olhares, são perspectivas que ainda parece que a gente está lutando por elas, está construindo elas, né? Então tem um olhar ali na frente, né, de um certo modo, que assim, do Ian, que você, não sei, isso para mim ficou muito forte, não sei se você quer. Desculpa, falei muito. Primeiro, o Ian dizia que a primeira virtude de quem escreve é saber escrever. Então, dominar a língua, saber organizar os pensamentos, ter essa delicadeza com quem lê. Porque, claro, um trabalho bem escrito, claramente escrito, ele dá ao leitor a vontade de continuar. O humor também era uma ótima arma, porque tinha umas críticas dele que eu ria sozinha relendo. Tem uma que ele vai ao Teatro Jovem. No Teatro Jovem chovia a cântaros, quando chovia. E aí ele dizia que ou o Teatro Jovem fazia as reformas necessárias, ou, por favor, ele dissesse aos espectadores que levassem guarda-chuvas, ou então ele mudasse o nome para Teatro Velho. Então, ele tinha gostado da peça, tudo, mas ele dizia, por favor, os espectadores levem guarda-chuvas. E tinha umas histórias, umas coisas, os 7 gatinhos, ele não gostou nem um pouco dos 7 gatinhos. E aí ele dizia, aos leitores eu quero dizer que pelo menos a peça não é muito longa. Não são muitos minutos para cada gatinho. Mas, dadas as circunstâncias, eu realmente teria preferido se fossem apenas uns 3 ou 4 gatinhos. Então, tem umas coisas que realmente, mesmo que você não concorde com o que ele está dizendo, é muito bom de ler. É realmente, quando o livro saiu, ainda levei um tempo até ter tempo de começar a ler. E toda noite eu lia 2, 3, 4 críticas. Meu Deus, que emoção! Parecia que eu tinha voltado no tempo, que a maior parte daqueles espetáculos eu vi, pelo menos a partir da década de 70, eu vi muita coisa. O aluno da escola de teatro naquela época tinha passe livre em qualquer teatro. Era só levar a carteirinha. Então eu vi, e o Ian dizia, vão ver tudo, o bom e o ruim. É assim que você forma critério. Então a gente ia ver tudo, de, sei lá, Freud explica, até a Gaiola das Loucas, até a mãe do Witkiewicz. Tudo a gente ia ver, garotada, né? Aquela turma, era muito bom. Então eu comecei a ler, e depois que eu comecei a trabalhar nisso, tem 1 mês e pouco que vocês me convidaram, eu realmente fiquei vivendo nos anos 70, e numa dessas noites eu tive um sonho com 3 palavras, e eu queria muito lembrar aquelas palavras, eu não conseguia lembrar, e aí dormindo eu dizia, não, uma das palavras é espinafração, e as outras palavras eram avacalhação e esculhambação. E aí eu fiquei, meu Deus, por que eu sonhei com essas palavras, né? Quando eu comecei a reler as críticas do Ian, eu encontrei as 3 nas críticas. Claro, eu já tinha lido há muitos anos e elas voltaram. A espinafração, a avacalhação e a esculhambação. Tudo que a crítica do Ian não era, que ela era elegante, bem educada, mas era muito engraçada. E passou por essa fase do tropicalismo. E ele usa essas palavras para avaliar alguns dos trabalhos sobre os quais ele escreveu. Então, assim, foi um mergulho nos anos 70. Eu acho que foi bom, assim, por um lado. Por outro lado, eu fiquei muito mobilizada, muito emocionada, né, de fazer isso. Eu fui companheira do Ian, não só no teatro, como na luta política. E eu gostei muito, porque eu refiz todo o caminho que a gente fez, entende? E uma coisa que me
de repente me surpreendeu quanto o Ian foi responsável pela minha visão de teatro, pela minha enfoque, pelo meu ethos na coisa do teatro. E o quanto ele foi responsável por algumas gerações que acompanharam os textos dele. Eu acho que a sua abordagem toda foi perfeita, porque a gente refaz o caminho. Refaz o caminho de uma forma muito positiva. O Ian nunca se negou a ser uma pessoa participante politicamente mesmo, com o risco de sei lá o quê, entende? Como outras pessoas também, na época sobretudo da ditadura, que não tiveram medo, entende? As pessoas, a gente tinha medo. Agora, as pessoas que não eram nascidas aqui deviam ter mais medo ainda. E eu acho que esse seu artigo devia ser publicado em algum lugar, não na internet, que eu vi uma maior dificuldade de ler, mas eu quero folhear, reler e acompanhar, porque eu voltei no tempo. Eu fui lá para trás e fui vendo a história, não só minha, como do teatro no Brasil, no Rio de Janeiro. Mas eu fui vendo o caminho todo que a gente fez, e que foi um caminho difícil, para chegar no que a gente tem hoje, que não é das melhores coisas. Não, também não sejamos... eu não era nada pessimista. Não. Então, vamos pensar que tem muitas coisas boas acontecendo, muitos coletivos, muita coisa, a vida está se fazendo com fartura e com alegria. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que aprender, né? E era otimista e generoso. A olhar as boas coisas. Generoso. Ele ia, às vezes, lá no subúrbio, assistir um espetáculo que estava jogado lá. O que era essa noção da vida do teatro. Isso eu acho que, para mim, foi o mais importante. É um conceito que o Denis Guénon retoma no Teatro é Necessário, dizendo que há muito mais gente hoje em dia que quer fazer teatro do que quer assistir teatro. E que ele acha que, com isso, a gente deveria perder o preconceito em relação a todas as atividades do teatro que não são estar nos grandes cartazes, que são exatamente isso, fazer teatro na prisão, fazer teatro na igreja, fazer teatro na escola, fazer teatro nos teatros. Então tem um conceito ampliado do que seja fazer teatro, que eu acho que é alguma coisa que a gente tem que levar com a gente, porque existe uma seleção que é muito cruel em relação às estrelas. Não é isso. Quem quer viver de teatro vai viver também daquilo que está em torno do teatro e com ele relacionado. Então eu sei que vocês também estão preocupados que vai começar outra mesa, né? Se ninguém tiver mais nada... Eu, enquanto aluno de teoria do teatro da Unirio, meu nome é Reinaldo Lassi, a Maria Esmeralda disse que refez um caminho, e eu fiz um caminho. Um caminho rico, um caminho imensamente profundo, que me leva a uma nova visão da crítica. Eu saio daqui hoje transformado. E olha que eu tive dúvidas se vinha ou não, porque eu moro muito distante daqui. E valeu a pena ter vindo aqui. Que bom. Na verdade, essas palavras que a senhora nos trouxe hoje, né, e você, como preferir, você nos trouxe hoje, me traz para um novo universo enquanto estudante de teoria do teatro. Me faz repensar o que eu quero para a minha vida futuramente. Eu sonho com a crítica teatral, mas eu não sei se há mais espaço para essa crítica teatral tão reflexiva, né, que o Ian tinha, né? Eu, que tinha outras maiores referências nessa área, hoje passo a ter o Ian, a partir de você, como a minha maior referência. Porque eu acho que é isso que falta hoje na crítica. Passar a ser mais reflexivo e menos opinativo. E só é triste não ver meus colegas aqui nesta sala. É lamentável, em pleno ano 2011, o aluno de teatro, mesmo de uma instituição como a Unirio, fico até emocionado, pensar que é só na sala de aula que se constitui o conhecimento. E na segunda-feira chegar lá e perguntar para eles quantas peças eles viram e eles não viram nenhuma no final de semana.
Mas não vamos pensar assim, vamos imaginar que vocês estão em casa lendo críticas e coisas proveitosas para a sua própria vida teatral. Eu soube por algo que talvez os colegas não façam, lendo jornais. Que bom que estava nos jornais. Só duas coisinhas que eu queria colocar aqui. Primeiro, acho que com relação ao destemor do Ian, é pensar uma coisa semelhante com a das lágrimas, porque imagino o medo que esse menino sofreu então, durante a guerra. Então, quem sabe a situação que o Brasil enfrentou na época aqui, comparando com as situações que havia na época, que ele viu como criança, naturalmente como ser humano muito mais sensível do que como adulto, fizesse com que ele pudesse encarar essa situação da ditadura brasileira aqui, quem sabe com muito mais tranquilidade do que nós poderíamos. Enfim, são coisas que me ocorrem. E a outra coisa, também ouvindo mais Esmeralda um pouquinho, é que, enfim, você não fez referência a isso, acho que todos sabem disso, do papel que o teatro teve no momento de repressão, no momento de ditadura. O teatro ganhou uma função especial, um espaço especial, um papel especial diferenciado. Se tornou realmente um espaço libertário. É por ser etéreo, né? Porque as coisas acontecem a cada dia de uma forma diferente, por elas não estarem escritas, você não pode pegar, ler, riscar e tudo isso, por ser um ponto de encontro das pessoas, no momento que as pessoas dificilmente poderiam se encontrar ou teriam dificuldades em se encontrar. Então, naquele momento, o teatro realmente ganhou uma função, digamos, libertária, emancipatória, muito especial nesse país, que provavelmente foi única, que jamais voltará a ter, né? Enfim, esperamos que não, porque esperamos que aquela situação não se reproduza. Nós esperamos que ele ganhe, enfim, que ele recupere algumas de suas características da época, mesmo em outras situações, sabe Deus como. Então, eu acho que esse espaço que o teatro ocupou naquele período, acho que o Ian contribuiu. É claro que não foi, ele deu a sua contribuição para que ele, quem sabe, ele tenha percebido isso. É uma coisa que vinha do teatro mesmo, que não vinha dele, né? Isso vinha das pessoas que faziam teatro naquela época. Ele era uma delas e tinha uma função diferenciada. E eu acho que ele deu uma boa contribuição para isso, para que realmente o Brasil tivesse no teatro um espaço de resistência, de busca de superação do tempo. Coisa que me ocorreu. Obrigada. Eu queria agradecer muito a você, enfim, agradecer muito a todo mundo que está aqui, né? A Ana, a Cristina, a Dona Maria José, a Maria Esmeralda, você, todo mundo, porque é muito importante para a gente ter conseguido esse espaço de debate. É uma inspiração para a gente, principalmente aquele artigo do Ian, que a gente até tem na questão de crítica, o declínio da crítica na imprensa brasileira. É sempre um lugar de motivação ali para a questão de crítica, para o nosso trabalho. Então, eu queria agradecer muito a você por ter participado também, por você estar acompanhando o nosso trabalho desde o início, desde o número 0 da questão de crítica. Né? Você estava em diálogo com a gente, então queria aproveitar a agradecer você e a fazer uma pequena homenagem a você, que sempre esteve do nosso lado também. Então, muito obrigada, Fátima.